Milionário, viúvo, descobre amor do passado em clínica. Mas uma revelação chocante mudará tudo. Alás mulheres vazias e... Uma piscada deixou um buraco profundo e frio em seu coração. Cercado por lembranças que pareciam sussurrar sua dor a cada esquina, foi então que decidiu se isolar em uma clínica de reabilitação emocional. Uma última tentativa de voltar a respirar. O lugar era uma mistura de luxo e tranquilidade, com jardins exuberantes e salas de terapia decoradas com obras de arte vibrantes. Mas mesmo ali a tristeza o acompanhava como uma sombra persistente. Durante as sessões, Alex via rostos conhecidos sendo transformados pela dor. No entanto, nada o preparou para o momento em que seus olhos cruzaram com os de Laura, seu primeiro amor. Laura tinha mudado, mas o brilho dela permanecia o mesmo. O mesmo sorriso que uma vez havia iluminado seus dias, agora estava tingido de melancolia. Ambos estavam ali por razões semelhantes, buscando curar feridas que pareciam impossíveis de fechar. Quando começaram a conversar, palavras fluíam como se os anos nunca tivessem passado. As lembranças de uma juventude apaixonada aqueceram o ambiente entre eles, trazendo de volta risadas, sussurros e promessas esquecidas. No entanto, a conexão deles, tão intensa, queimou nuances sombrias. Laura revelava fragmentos de sua vida pessoal, mencionando perdas que a haviam marcado e levando Alex a perceber que o destino os unira por mais do que apenas o acaso. Um estado de alerta surgiu em sua mente. Em uma conversa imprevisível, Laura mencionou o nome de Clara, a ligação inesperada entre suas famílias. Um antigo pacto que, quando lembrado, parecia uma bomba prestes a explodir. Ela havia estado presente em momentos cruciais na vida de Clara, e a ideia de que o passado poderia ter influenciado suas vidas era aterradora. A tensão aumentou quando um homem misterioso apareceu na clínica. Matthew, um rival de Alex no mundo dos negócios e, com certeza, alguém que conhecia os segredos obscuros que os conectavam. Ele passeava como uma tempestade em plena calmaria, sua presença emanando malícia. Era como se ele soubesse coisas que poderiam derrubar o frágil porto seguro que Alex e Laura estavam começando a construir. Os olhares do passado começaram a retornar, como raios de luz que revelam verdades ocultas. Enquanto a complexidade dos sentimentos fazia Alex se perder, uma pergunta pairava em seu coração. Até que ponto ele estaria disposto a arriscar para descobrir a verdade? Estava ele preparado para abrir mão de tudo o que conhecia em nome do amor? Com cada revelação, a dor se misturava à esperança. E no fundo, a chance de amar novamente pulsava como um fio tênue, prestes a se romper. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso, que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Alex continuava perdido em seus sentimentos por Laura, algo no ar parecia mudar.
Era como se a atmosfera estivesse carregada de tensão, uma energia pulsante que fazia seu coração acelerar. Ele estava prestes a finalmente deixar seu passado para trás e construir um novo futuro. Mas essa esperança durou pouco. Naquela tarde, enquanto a luz do sol filtrava entre as folhas verdes do jardim, a clínica estava em um silêncio surpreendentemente pesado. De repente, o som de passos apressados quebrou essa calmaria. Matthew, o homem misterioso, apareceu novamente, desta vez com uma expressão sombria. Ele se dirigiu a Alex e Laura, um brilho ameaçador nos olhos. Precisamos conversar, disse ele, a voz carregada de tensão. Alex sentiu um frio na espinha. Do que você está falando? Alex respondeu, tentando esconder o desconforto, mas sua voz caiu sua preocupação. Laura olhou para Alex, assustada. E o que aconteceu a seguir foi inesperado. Matthew puxou um envelope dobrado do bolso e o jogou nas mãos de Alex. Está tudo aqui. A verdade sobre Clara. Começou ele, mas não terminou, porque nesse momento o mundo pareceu parar. Alex abriu o envelope e começou a ler. O que encontrou o fez tremer. Documentos, mensagens, fotos. Havia detalhes que ele nunca poderia imaginar, que o deixaram em estado de choque. Ele olhou para Laura, sua mente lutando para processar o que estava acontecendo. O que é isso? A voz dele mal conseguia sair. Parara de acreditar que poderia amar novamente. E agora tudo desmoronava. Você não sabe a verdade sobre Clara. Alex! Matthew continuou, agora com um sorriso cruel nos lábios. Ela fez escolhas. Escolhas que afetaram não só você, mas também a Laura. Os olhos de Alex abriram-se em choque. A mente dele começou a girar. Não, isso não pode ser verdade. E então a revelação seguinte. Laura é irmã de Clara, disse ele, como se a bomba emocional estivesse prestes a explodir. O choque fez o corpo de Alex tremer. A conexão que eles tinham parecia se desintegrar. E Laura, com lágrimas nos olhos, tentou explicar. Eu não sabia até agora, Alex. Sempre pensei que Clara fosse apenas uma amiga. O impacto da revelação sufocou Alex, como um peso insuportável em seu peito. Ele olhava para Laura, buscando algum sinal de mentira, mas em seus olhos ele viu desespero e dor genuína. Como você pôde esconder isso de mim? Ele gritou. A raiva e a confusão se misturando em um furacão de emoções. Matthew, sorrindo triunfante, se afastou lentamente. Acho que o amor que você sente pela sua primeira amada não é nada comparado ao que Clara e eu já vivemos. O passado sempre volta. Então o que fará agora, Alex? Vai pagar por essa verdade? A palavra verdade ecoou nas mentes de Alex e Laura. Um silêncio pesado pairou entre eles. O que fazer agora? O que essa conexão significava? Havia amor, sim, mas agora também havia segredos, dor e algo mais profundo nesse emaranhado de relações que ninguém parecia entender. As perguntas ficaram martelando na cabeça de Alex. Poderia realmente começar um novo capítulo com Laura? Ele hesitava. Ao olhar para ela, as linhas entre o passado e o presente estavam ameaçando se borrar. E se tudo fosse uma armadilha? O que mais ele não sabia? Com um nó na garganta, Alex sabia que as respostas ainda estavam longe. E a verdade poderia mudar tudo novamente. Agora, a questão pairava no ar. Até onde eles estavam dispostos a ir para enfrentar esse passado que os conectava? O que mais estava por vir? Enquanto a revelação agonizava no ar, Alex sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Matthew, com seu sorriso cruel,
se afastou lentamente e o silêncio se instaurou, carregando um peso insuportável. Alex ficou paralisado, sua mente fervilhando. Laura, irmã de Clara? Essas palavras ecoavam em sua cabeça como um tambor incansável. O que isso significava? Ele tinha passado todo esse tempo se conectando a alguém que, em essência, era parte do passado que tanto queria esquecer. Mas antes que pudesse reagir, o chão sob seus pés pareceu tremer. Um grito cortou o ar, vindo de algum lugar na clínica. Os dois se viraram. O horror estampava em seus rostos. Uma mulher corria em sua direção, os olhos arregalados de pânico. Era uma funcionária da clínica e suas palavras saíram em uma torrente de desespero. Aconteceu um acidente! Alguém caiu na piscina! É Clara! O nome atravessou a mente de Alex como uma faca. Clara! Ele gritou, mas não havia tempo para pensar. O instinto tomou conta dele e, junto com Laura, seguiu a funcionária. O corredor estava em alvoroço e corações batiam acelerados em um ritmo frenético. As pessoas se aglomeravam na área da piscina e Alex chegou perto de uma cena que parecia a saída de um pesadelo. Clara estava lá, a água refletindo a luz do dia, enquanto seu corpo flutuava, imóvel. O desgosto invadiu Alex como uma avalanche. Ele se sentiu fraco, a respiração falhando. Não, isso não pode estar acontecendo! Ele começou a correr em direção à água, mas um grupo de pessoas compreensivamente o impediu. Mantenha a distância. Precisamos chamar uma ambulância. Gritaram. O desespero tomou conta. Ele olhou para Laura, que estava paralisada ao seu lado, lágrimas escorrendo por seu rosto. Nós temos que fazer algo! Gritou, mas a voz saiu como um sussurro. Uma parte dele se sentia culpada, como se de alguma maneira tivesse atraído essa tragédia. A revelação sobre Laura e Clara pairava no ar como uma sombra ameaçadora. 2 paramédicos chegaram ao local e a cena tornou-se um frenesi de ação. Alex observou enquanto tentavam reviver Clara. Ele queria gritar, queria fazer algo, mas as palavras não saíam. Sua mente estava em um turbilhão. Como isso poderia acontecer agora, logo depois de todas aquelas revelações? O tempo parecia se arrastar. Cada segundo uma eternidade. Até que um dos paramédicos olhou para trás. O rosto sombrio. Sinto muito. Fizemos o que pudemos, mas ela não resistiu. As palavras caíram como um peso mortal sobre Alex. O mundo perdeu o sentido. Ele olhou para Laura, seu coração quebrando ao vê-la desmoronar. Assim, em meio ao caos, outra verdade emergiu com força devastadora. Clara não era apenas a sua esposa, mas agora era também um elo perdido na história conturbada de sua vida. Matthew observou a cena com um olhar satisfeito, como se tudo estivesse se desenrolando exatamente como ele planejou. O que mais ele sabia? O que ele tinha a ver com isso? Alex sentiu uma onda de raiva. Se Clara havia morrido, todas as promessas feitas a ela, todos os sentimentos, pela mulher que estava ali ao seu lado, tudo parecia se transformar em areia escorregadia. E então, um alvoroço. Uma pessoa correndo em direção a ele. Era uma terceira figura que se aproximava, e o impacto da cena mudou mais uma vez o curso de tudo. Alex, você precisa saber! A mulher começou, ofegante, a verdade sobre tudo isso. Poderia ser ainda mais chocante?
O que mais estava em jogo? Alex sentiu o aperto do destino em suas mãos, e a ânsia de descobrir o que mais estava escondido se tornou insuportável. O dia que começou como uma busca por cura, agora se transformava em um mar de mentiras e segredos que pareciam nunca ter fim. O que mais estava prestes a revelar? O que mais ele perderia? Enquanto a mulher corria em direção a Alex, algo em seu olhar o fez parar. Havia um desespero que parecia atravessar a pele, como se revelasse um segredo guardado por muito tempo. Alex, você precisa saber! Ela começou, ofegante, o rosto pálido e os olhos arregalados. A multidão ao redor deles parecia ter desaparecido, concentrando-se apenas naquelas palavras. Alex sentiu um aperto no coração, uma expectativa bizarra misturada ao terror. O que mais poderia ser revelado? Sobre Clara, há coisas que você não entende. Ela respirou fundo e a urgência de suas palavras ecoou como um grito silenciado. Como você sabe sobre Clara? Ele perguntou, a voz tensa enquanto observava a Laura a seu lado, que parecia paralisada pelo choque. A mulher hesitou, olhando ao redor como se quisesse se certificar de que ninguém mais estava ouvindo. Porque eu sou a mãe dela, disse, e a afirmação caiu no ar como um trovão. O céu parecia escurecer ao redor de Alex. O que você disse? Sua mente lutava para processar a ideia enquanto o mundo continuava a girar. A mulher estava dizendo que era a mãe de Clara? Que Clara não era uma viúva, mas uma filha? Um grito dentro dele ecoava por respostas que nunca chegariam. Eu sei que soa maluco, mas Clara foi adotada. Ela continuou, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu a entreguei para adoção quando era jovem. Não pude cuidar dela. A revelação parecia um pesadelo de ficção, cada palavra cortando mais fundo que a anterior. Na verdade, Clara não era apenas sua esposa. Ela era minha filha. E eu não sabia que você estava casado com ela. As palavras dela quebravam a realidade de Alex, como se o chão se abrisse sob seus pés. Laura olhou de Alex para a mulher, o horror estampado em seu rosto. Mãe? Como você pode ser a mãe dela? Indagou, a voz tremendo entre raiva e confusão. A mulher fotou Laura, com um olhar que parecia implorar por compreensão. Não julgue, eu fiz o que podia. Não me deixaram ficar com ela. Alex queria gritar, queria entender. As informações se misturavam, como tinta em água, tornando tudo mais nebuloso. Ele olhou novamente para Clara, seu corpo ainda tão imóvel, na beira da piscina, a vida esvaindo-se. Então, algo em seu interior começou a tremer, como se a tristeza se transformasse em raiva. Ele olhou para a mulher. Então você sabia que eu amava e não disse nada? A verdade é que eu não sabia que Clara estava viva até um mês atrás. Fui atrás de pistas, porque sempre a procurei. Quando você se casou, eu fiquei em pedaços. A angústia em seu olhar fez a pele de Alex arrepiar, quase como se ele estivesse a testemunhar o espelho de sua própria dor refletida. A multidão ao redor começava a murmurar. A tensão crescendo no ar. Alguém chamou uma ambulância, mas Alex estava em outro mundo, enquanto tudo começava a fazer sentido e, ao mesmo tempo, a desmoronar. Clara, a mulher com quem havia sonhado, com quem havia prometido um futuro, também tinha uma conexão direta com uma história de abandono. As revelações estavam rachando a fundação de tudo que ele conhecia. Mas por que você voltou agora? Alex questionou, a voz quase inaudível. O desespero se misturou com dor e a ideia de que o amor de sua vida tinha um passado mais complicado ainda. A mulher hesitou, seus olhos desviando.
porque alguém me disse que ela estava viva, e eu precisava me certificar, mas não sabia que isso implicaria em perder. Você? Antes que ele pudesse processar mais alguma coisa, o som de sirenes cortou o ar, mas uma presença familiar parou ao seu lado. Era Matthew, condescendente, com um sorriso que desmascarava sua natureza traiçoeira. Agora, isso é realmente interessante, não é, Alex? A verdade que você queria tanto encontrar sempre esteve aqui, bem debaixo do seu nariz. Um choque passou pela multidão e Alex viu Laura, que agora estava com olhos cheios de confusão e desespero. O que mais Matthew sabia? Um nó se formou em seu estômago. Havia segredos profundos, laços e conexões inesperadas. A linha entre amor e dor parecia mais emaranhada do que nunca. Enquanto as sirenes se aproximavam, a realidade de tudo o que estava acontecendo começou a afundar como um peso em seu peito. Alex sabia que ainda havia muito mais por trás de tudo isso. O que mais estava oculto na sombra do passado? E, acima de tudo, o que essa história significava para ele e para Laura? Que mais à tona enquanto o dia escurecia e o passado continuava a voltar? Enquanto a mulher corria em direção a Alex, o futuro parecia incrivelmente incerto. Alex, você precisa saber! Sua voz estava entrecortada, e a urgência em seu olhar deixava claro que ela tinha uma verdade explode a qualquer momento. Sobre Clara, há coisas que você não entende. O coração de Alex acelerou. O que mais poderia haver? Ele sentiu Laura pressionar suavemente seu braço, o olhar dela. Um misto de desespero e incredulidade. O que ela está dizendo, Alex? A multidão em volta começava a cochichar, mas Alex não prestava atenção. Ele estava completamente fixado na mulher, que agora estava tão perto, com lágrimas escorrendo por seu rosto angustiado. Por quê? Porque eu sou a mãe dela, a mulher finalmente revelou, e as palavras pairaram no ar como um golpe de trovão. O quê? Alex disse, incapaz de compreender. Você é a mãe dela? A mente dele girava com a nova revelação. Isso mudava tudo. Clara, a mulher com quem ele havia construído uma vida, era uma filha que não pertencia a ele, mas àquela estranha diante dele. A verdade pulsava no ar, quase palpável, e a dor que invadia seu peito se tornava insuportável. Laura ficou paralisada, os olhos arregalados, sem acreditar no que acabara de ouvir. Mãe? Como assim? Por que você não a procurou antes? A indignação tornava-se cada vez mais evidente em seus olhos. Porque eu não sabia onde ela estava. Eu a entreguei para adoção, e só agora, depois de tantos anos, eu soube que ela estava viva, que tinha se casado. As lágrimas da mulher corriam, e seu desespero fervia como um fogo prestes a consumir tudo. Alex mal conseguia respirar. Cada palavra parecia rasgar sua realidade. A conexão que ele havia sentido por Clara agora estava entrelaçada em uma teia complexa de segredos e sentimentos não resolvidos. Ele queria gritar, mas seu corpo se movia lentamente, preso em um turbulhão. Então Clara era sua filha perdida e eu era seu marido sem saber. O que isso significa para nós? Para mim? A mulher olhou profunda e sinceramente para ele. Alex, eu sou apenas uma mulher que perdeu uma criança. Não sabia que ela tinha encontrado amor. E a verdade abriu fissuras no coração de Alex. A vida que havia construído estava se desmoronando diante dele.
Ele olhou para Laura. E embora o amor ainda estivesse lá, havia um abismo crescendo entre eles agora. De repente, lá estava Matthew de novo. O sorriso dele parecia ainda mais irônico. Ah, isso é apenas mais um começo, não é, Alex? Ele se aproximou, como uma sombra que não queria se afastar. Parece que o amor é um jogo complicado. E quem realmente veio a jogo, perdeu, não é mesmo? Alex sentiu uma onda de raiva. O que você sabe sobre isso? O que mais você está escondendo, Matthew? Ele queria saber. O passado parecia querer obrigá-lo a descobrir mais horrores. Antes que Matthew pudesse responder, uma mulher apareceu correndo, a respiração ofegante. Alex a reconheceu. Era a enfermeira da clínica e seu rosto estava pálido. Desculpe interromper, mas precisamos de você. Alex, é Clara, ela começou, a voz falhando. Na verdade, ela não estava apenas morta. Havia mais. Ela estava grávida. A revelação cortou o ar. Um choro coletivo ecoou. Entre os presentes e Alex se sentiu girar, o chão desaparecendo sob seus pés. Grávida! Clara estava grávida! O mundo ao redor parecia se desfazer enquanto essas palavras se repetiam em sua mente como uma maldição. A verdade sobre tudo. Clara ser sua esposa. A ligação da mãe. Os segredos obscuros de Matthew. E agora, uma criança que nunca teve chance de nascer. Tudo isso o esmagou. O que isso significava para ele e para Laura? O que mais ele não sabia? A dor, a culpa, a raiva. Tudo se misturava em um redemoinho de emoções. E enquanto a realidade se tornava cada vez mais opressora, Alex percebeu que não havia respostas fáceis. Novas camadas de dor foram adicionadas. Há uma história que já era complexa. Ele olhou para Laura, que estava em um lugar sombrio de confusão, e soube que este não era apenas um ponto de virada. Era uma mudança completa de direção. O que mais estava escondido sob a superfície? O que ele ainda tinha a perder? Enquanto a mulher corria em direção a Alex, o futuro parecia incrivelmente incerto. Alex, você precisa saber! Sua voz estava entrecortada e a urgência em seu olhar deixava claro que ela tinha uma verdade explodindo qualquer momento. Sobre Clara, há coisas que você não entende. O coração de Alex acelera. O que mais poderia haver? Ele sentiu Laura pressionar suavemente seu braço com o olhar dela. Um misto de desespero e incredulidade. O que ela está dizendo, Alex? A multidão ao redor deles começava a cochichar, mas Alex não prestava atenção. Ele estava completamente fixado na mulher, que agora estava tão perto, com lágrimas escorrendo por seu rosto angustiado. Por quê? Porque eu sou a mãe dela. A mulher finalmente revelou, e as palavras pairaram no ar como um golpe de trovão. O quê? Alex disse incapaz de compreender. Você é a mãe dela? A mente dele girava com a nova revelação. Isso mudava tudo. Clara, a mulher com quem ele havia construído uma vida, era uma filha que não pertencia a ele, mas aquela estranha diante dele. A verdade pulsava no ar, quase palpável, e a dor que invadia. Seu peito se tornava insuportável. Laura ficou paralisada, os olhos arregalados, sem acreditar no que acabara de ouvir. Mãe, como assim? Por que você não a procurou antes? A indignação tornava-se cada vez mais evidente em seus olhos. Porque eu não sabia onde ela estava. Eu a entreguei para adoção. E só agora, depois de tantos anos, eu soube que ela estava viva. Que tinha se casado. As lágrimas da mulher corriam. E seu desespero fervia como um fogo prestes a consumir tudo.
Alex mal conseguia respirar. Cada palavra parecia rasgar sua realidade. A conexão que ele havia sentido por Clara agora estava entrelaçada em uma teia complexa de segredos e sentimentos não resolvidos. Ele queria gritar, mas seu corpo se movia lentamente, preso em um turbilhão. Então Clara era sua filha perdida. E eu era seu marido sem saber. O que isso significa para nós, para mim? A mulher olhou profunda e sinceramente para ele. Alex, eu sou apenas uma mulher que perdeu uma criança. Não sabia que ela tinha encontrado amor. E a verdade abriu fissuras no coração de Alex. A vida que havia construído estava se desmoronando diante dele. Ele olhou para Laura, e embora o amor ainda estivesse lá, havia um abismo crescendo entre eles agora. De repente, lá estava Matthew de novo. O sorriso dele parecia ainda mais irônico. Isso é apenas mais um começo, não é, Alex? Ele se aproximou como uma sombra que não queria se afastar. Parece que o amor é um jogo complicado. E quem realmente veio a jogo perdeu, não é mesmo? Alex sentiu uma onda de raiva. O que você sabe sobre isso? O que mais você está escondendo, Matthew? Ele queria saber. O passado parecia querer obrigá-lo a descobrir mais horrores. Antes que Matthew pudesse responder, uma mulher apareceu correndo. A respiração ofegante. Era a enfermeira da clínica e seu rosto estava pálido. Desculpe interromper, mas precisamos de você, Alex. É Clara, ela começou, a voz falhando. Na verdade, ela não estava apenas morta. Havia mais. Ela estava grávida. A revelação cortou o ar. Um choro coletivo ecoou entre os presentes e Alex se sentiu girar, o chão desaparecendo sob seus pés. Grávida? Clara, estás grávida? O mundo ao redor parecia se desfazer enquanto essas palavras se repetiam em sua mente como uma maldição. A verdade sobre tudo. Clara ser sua esposa. A ligação da mãe. Os segredos obscuros de Matthew. E agora, uma criança que nunca teve chance de nascer. Tudo isso esmagou. O que isso significava para ele e para Laura? O que mais ele não sabia? A dor, a culpa, a raiva. Tudo se misturava em um redemoinho de emoções. Alex! A enfermeira o puxou de volta à realidade. Há algo mais. Sua conexão com Clara não é apenas emocional. Eles descobriram que Clara estava sob medicação por uma condição grave. Algo com o que ela lutou durante anos. Se você não descobrir a verdade sobre essa condição, poderá todos estarem em perigo. Uma onda de choque percorreu o corpo de Alex. Ele ficou paralisado. O eco dessas palavras simplesmente não conectava. Como assim em perigo? Ele queria saber tudo, mas a ideia de uma condição, algo que poderia ameaçar a vida de outros, isso o atingiu como um soco no estômago. Não há muito tempo, a enfermeira continuou, a voz trêmula. Você precisa ver esses resultados antes que seja tarde demais. Clara, ela sabe sobre isso. Mas o que mais preocupa é que foi a razão do acidente. Os olhos de Laura se fecharam com um novo medão, enquanto tudo girava à sua volta como um furacão. Alex olhou para a mulher que se apresentou como mãe de Clara, lágrimas escorrendo por seu rosto em um mar de confusão. A revelação estava chocante, e agora uma sombra de medo ameaçava tudo. O que mais estava escondido? Como tudo se entrelaçava? E à medida que as sirenes se aproximavam, a história se tornava mais sombria, enquanto o passado se conectava com o presente de formas que Alex nunca poderia imaginar. O que isso significava? O que aconteceria agora? Onde estavam as respostas? O futuro nunca se parecia tão incerto, e a verdade apenas começava a se revelar.
Enquanto a enfermeira falava, tudo ao redor parecia parar. Alex teve a sensação de que o mundo estava girando rápido demais. Grávida? As palavras ecoaram em sua mente como um sino, reverberando com potência. Clara, a mulher que ele tinha amado mais que tudo, estava esperando um filho? Um pequeno ser que nunca teria a chance de conhecer a mãe? O peso da revelação o esmagou. Laura, ao seu lado, ficou rígida. Ela olhou para Alex, buscando respostas que ele mesmo ainda não possuía. Mas antes que pudesse reagir, um grito cortou o ar. Clara, não! Era a mulher que se apresentou como mãe de Clara, correndo em direção à piscina. Seu desespero era palpável. Alex entrelaçou os dedos e a raiva tomou conta de seu coração. Aquela mulher tinha passado tantos anos longe dela e agora, neste momento crítico, parecia que tudo estaria prestes a desmoronar. Ele queria gritar, mas palavra alguma parecia suficiente para expressar a dor que sentia. Por que você não me contou isso antes? Sua voz saiu em um sussurro sufocado, quase um lamento. A mulher não respondeu imediatamente, mas seus lábios se moveram como se quisesse dizer algo. No entanto, ela estava consumida pelo pânico, e sua figura parecia pequena diante do caos crescente. Eu precisava encontrar minha filha. Eu deveria ter agido antes. Alex mal teve tempo para processar sua dor e confusão. O clima ao redor mudou, e uma sensação de alarme repentino virou o ar em algo denso e sufocante. A multidão começou a murmurar. A tensão estava palpável e as vozes tornaram-se um eco ensurdecedor. O que mais estava escondido? O que mais não haviam contado? A revelação da gravidez parecia apenas a ponta do iceberg. E então tudo aconteceu. O chão tremeu sob seus pés com um ruído ensurdecedor. Um carro disparou na direção da clínica, atravessando o jardim como uma bala. Em questão de segundos, o mundo de Alex virou de cabeça para baixo. Ele mal teve tempo de perceber que a colisão estava se aproximando rapidamente. O carro foi em direção à piscina, onde Clara ainda estava. O impacto foi brutal. O veículo acertou uma das cercas de proteção. E com um barulho estrondoso, os gritos da multidão se tornaram gritos de terror. A energia do lugar se transformou em um turbilhão. Alex viu o carro desmoronar como se fosse papel em chamas. E uma nuvem de poeira se ergueu no ar. Clara! A palavra escapuliu de seus lábios em desespero. Ele correu em direção ao que restou da estrutura de apoio, sua mente em uma corrida frenética. A imagem de Clara flutuando na piscina ainda era clara, mas agora havia muito mais no que se preocupara. O que estava acontecendo? A enfermeira gritava algo, mas ele não conseguia escutar. Apenas o batimento acelerado de seu coração ressoava em seus ouvidos. Ele queria saber sobre a criança, sobre o que aconteceria se tudo desmoronasse ali. O medo tomava conta. As revelações estavam se amontoando. E agora, uma nova tragédia estava prestes a se desdobrar diante dele. Matthew, o rival, estava ali, os olhos cínicos brilhando com um tipo de malícia que fazia Alex sentir calafrios. Isso definitivamente mudou o jogo, não é, Alex? Ele parecia aproveitando a cena, como se tudo tivesse sido parte de algum plano traçado nas sombras. Alex queria socar Matthew, mas havia um caos maior em jogo. As pessoas começaram a se aglomerar. A multidão em pânico se dispersava em todas as direções.
Gritos e choros preenchendo o ar como um combustível para o terror. O carro tinha levantado uma cortina de fumaça, obscurecendo a visão. Clara, sua amada, estava em perigo. Tudo ao seu redor era um turbilhão de emoções intensas. E Alex se viu em um fio tênue entre a esperança e a devastação. E no meio de todo aquele horror, um novo grito ecoou. Clara não pode ficar assim! Ela precisa de ajuda! Uma voz firmou-se acima do barulho, e ele reconheceu. Era Laura. O desespero em seu tom rasgou o ar. Eu vou! Alex gritou, tão alto quanto conseguia. Mas a nuvem de poeira e os gritos distantes pareciam engoli-lo enquanto corria. Algo em seu íntimo sussurrou que aquele momento era apenas o começo de uma sequência de eventos implacáveis. Clara, cheia de segredos, tinha mais ligações do que ele poderia imaginar. E havia algo mais em jogo agora. Ele sentia que estava prestes a descobrir não apenas quem Clara realmente era, mas também o que havia na verdadeira natureza de Matthew. E a resposta seria devastadora. Ele só não sabia o quanto isso mudaria o que ainda estava por vir. Enquanto Alex corria em direção à piscina, o som de sirene se aproximando ecoava como um alerta cruel em sua mente. Ele podia quase sentir o calor do desespero envolvendo-o. Clara, sua amada, ainda flutuava ali. E aos poucos ele entrava na realidade de que esse não era apenas um acidente. Essas revelações estavam se acumulando em um turbilhão que ele não parecia conseguir controlar. Clara, por favor, não! Não! A voz dele se ergueu em um grito de dor. Cada passo parecia mais pesado, como se o peso de seus próprios medos estivesse grudado em seus pés. O pânico tomou conta de seu coração, e ele ouviu a mulher que se apresentou como mãe de Clara gritar algo. Mas, por um instante, tudo ficou embaçado. Ele se aproximou da beira da piscina e o cenário parecia surreal. Clara estava imóvel, seus membros flutuando em um mar azul gelado. E o desespero subia como uma onda. Não! A palavra saiu como um lamento. Ele sentia que o mundo estava desmoronando ao seu redor. E a cena estava se desenrolando como um filme trágico, onde ele era o ator principal, mas sem controle do roteiro. Então, algo quebrou a tensão do momento. Uma nova figura emergiu da multidão. Era uma mulher vestida de branco, com olhos determinados. Ela parecia uma enfermeira, e os olhares que a seguiam eram de esperança e descrença. Eu sou médica, deixe-me passar. Alex notou que a mulher estava prestes a saltar na piscina, e então ele viu um movimento. Clara se mexeu ligeiramente. O coração dele disparou. Havia uma esperança, apenas por um segundo. Mas foi o suficiente. A mulher mergulhou. Enquanto ele lutava contra as correntes de pânico, a realidade se impôs. A gravidez, o acidente, tudo isso era mais complicado do que ele poderia imaginar. A médica logo veio à superfície, puxando Clara. Mas a cena de susto tomou uma nova dimensão. Enquanto a médica a trazia para fora da água, ela começou a realizar manobras de ressuscitação. Vamos, Clara, respira. A pressão aumentava no peito de Alex. E então ouviu um outro grito, vindo de uma direção oposta. Alex! Era Laura, e ele se virou na direção dela. Seus olhos estavam arregalados e cheios de um terror que ele nunca tinha visto antes.
Você precisa ver isso. E antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo, uma sósia de Clara apareceu. Deus do céu, era idêntica! O mundo girava e a mulher se aproximava. Uma expressão ansiosa em seu rosto. Você não pode ficar com ela longe de mim. Clara é minha, eu sou a irmã gêmea dela. O impacto da revelação foi como uma explosão em seu cérebro. Irmã gêmea? A incredulidade parecia cortante, como se alguém tivesse lhe dado um tapa na cara. Como assim? Eu sou a verdadeira Clara. Aparentemente, Clara foi adotada quando éramos bebês. Isso nunca deveria ter acontecido. Ela gesticulou freneticamente enquanto as pessoas ao redor murmuravam confusas. Alex se sentiu flutuar entre a realidade e a loucura. A mulher que ele amava, que estava ali, poderia muito bem ser outra pessoa. Ela não pode morrer, você não entende? Você precisa me ajudar! Enquanto o caos continuava ao redor deles, ele olhou em volta e percebeu o olhar de Matthew, que não parecia tão surpreso quanto os demais. Seus olhos estavam cheios de um prazer obscuro, como se ele já conhecesse essa conexão mantida em segredo. Agora sim, Alex! O jogo realmente mudou. Não, isso não pode ser verdade. Não pode! A frustração tomou conta de Alex. O que isso significava para ele? A revelação de uma gêmea coincidia com o desmoronamento de sua vida. Clara, ou quem quer que fosse aquela mulher renascente, era uma sombra de um amor que ele acredite conhecer. A médica ainda lutava com Clara, e gritos do público começaram a se intensificar. Ele não sabia em quem confiar. O que fazer? O desespero misturava-se com a dúvida. Se a mulher que flutuava ali na água era realmente a Clara que ele conhecia, o que aconteceria com a nova chegada? E o que a revelação da gêmea significaria para ele, Laura? E enquanto esses pensamentos giravam em sua mente desesperada, outra sirene soou. E ele percebeu que este poderia ser apenas o começo de algo muito maior e muito mais sombrio. As conexões se entrelaçavam em um emaranhado. E a única coisa que Alex sabia era que tudo o que acreditava estar seguro estava prestes a ruir novamente. Enquanto a médica lutava para ressuscitar Clara, Alex sentiu o chão tremer sob seus pés. Ele havia perdido tanto. E agora, com essas revelações bombásticas, seu mundo estava prestes a desmoronar ainda mais. A irmã gêmea de Clara aparecia em cena, levando o caos ao próximo nível. Como poderia isso ser real? A ideia o atordoava. Isso é impossível! Ele gritou, seu coração batendo forte. A nova Clara, ou a verdadeira, como ela se apresentava, parecia uma versão fantasmagórica da mulher que ele amou. Ambos com o mesmo sorriso, mesmo olhar, mas com segredos diferentes. O impacto do momento fez sua cabeça girar. Eu sou a verdadeira Clara. Minha irmã não é a única com uma história oculta. O desespero na voz dela ecoou pela multidão que estava em pânico. As pessoas começavam a cochichar, as expressões em suas faces refletindo a confusão e o horror de tudo o que havia acontecido. Alex se sentiu como se estivesse em um pesadelo do qual não poderia acordar. Ele olhou para Laura, que estava plantada a poucos passos dele. A expressão dela, um misto de incredulidade e dor. Alex, quem você ama realmente? A pergunta dela cortou através do tumulto e Alex não sabia o que responder. Matthew, no fundo, observava a cena com um sorriso satisfeito.
como se houvesse jogado suas cartas na mesa e agora estivesse pronto para ver o baralho se desfazer. E aí, Alex? Acha que pode escapar do que está por vir? O tom dele soava como veneno e Alex apenas queria socá-lo. Ele havia sido um jogador implacável, um manipulador. Você sabia de tudo isso, não sabia? Na verdade, eu sabia mais do que imagina. Matthew respondeu com um sorriso torto. E há mais uma peça nesse tabuleiro. Ele olhou para a nova Clara, que estava agora em uma luta frenética para trazer sua irmã de volta à vida. E você não tem ideia do quão profunda é essa conexão entre vocês. Cale a boca! Alex gritou, avançando, mas algo deteve. Ele olhou para o lado e viu a mulher que se apresentava como mãe de Clara. Ela estava em choque, as mãos na boca, lágrimas escorrendo pelo rosto. O que você sabe? Alex exigiu. Eu tenho algo que pode mudar tudo, ela gaguejou, procurando nas bolsas. Mas antes que pudesse pegar o que estava escondido, um carro acelerado surgiu de repente ao redor da clínica, quebrando a calmaria da tarde. Havia algo imbecil no modo como o veículo se aproximava, e a energia cortante fez todos se virarem. O carro derrapou, deslizando para o lado, e Alex viu o horror se desenrolar em câmera lenta. Cuidado! Ele gritou, mas foi tarde demais. O motorista, em alta velocidade, atingiu a céu a multidão e começou uma onda de gritos. As pessoas se espalhando em pânico, atordoadas. A médica pulou na direção de Clara, ainda inconsciente na água, enquanto Alex fazia o mesmo com Laura, que estava prestes a cair. Mas enquanto ele a puxava, os gritos se transformaram em um grito mais agudo e Alex se virou novamente. Clara, que estava em perigo, poderia não ser a única. As palavras ecoaram na mente de Alex, a conexão entre as irmãs se desenrolando com uma profundidade que ele não poderia imaginar. Clara, ou melhor, sua irmã, é apenas a ponta do iceberg. A voz de Matthew parecia se distorcer, uma falsa alegria em cada palavra. E então surgiu uma nova onda de ruído, ecoando pela clínica. Um estrondo, e a médica, que estava prestes a salvar Clara, desapareceu em um turbilhão de escombros. O prédio começou a desabar, e a última coisa que Alex viu foi o rosto de Laura, expressando um medo absoluto. Enquanto tudo girava em desespero, um novo grito cortou a cena. Alex, venha pra cá! É a mãe dela! A verdadeira mãe! A revelação foi como um golpe. O que isso significa? E a verdade que parecia finalmente emergir estava. Agora mais distante do que nunca, Alex ensaiava respirar, as perguntas ainda martelando sua mente. Ele não sabia mais em quem confiar. Tudo o que pensava conhecer havia mudado completamente. Clara, a verdadeira Clara, se desvanecia em meio à fumaça e ruído. E lá, acima, o céu parecia borrar a realidade em que ele havia vivido. O mistério crescendo, mais revelações pendendo no ar, como a sombra de um desejo não atendido. O que viria a seguir? O que mais estava escondido sob as camadas de segredos? E o que aconteceria com tudo que ele amava? Enquanto o caos tomava conta da clínica, Alex só conseguia ver a água da piscina, refletindo a luz do sol. A imagem de Clara, boiando, parecendo tão distante, tão inatingível. Clara, não! O grito saiu de seus lábios, mais um pedido desesperado por um milagre.
Ele queria correr, mas o medo o paralisava, como se tudo ao seu redor estivesse em câmera lenta. A médica lutava, mas um peso descomunal parecia empurrar suas esperanças para baixo. A irmã gêmea de Clara estava ao seu lado, os olhos arregalados de pânico. Eu sou a verdadeira Clara! Não pode deixá-la assim! Sua voz tremia e Alex viu nela uma esperança, mas também um eco de tudo que a perda poderia significar. E a verdade do que estava acontecendo começava a se desdobrar em um mar de enxurradas. Não! Não pode ser! A confusão tomou conta da cena. Laura, sentada em um canto, parecia como se estivesse à beira de um colapso. O grito dela cortou o ar. Alex, o que vai fazer? A urgência em sua voz era clara, mas a indecisão o dominava. Enquanto os paramédicos agiam, uma onda de desespero tomou conta da multidão. É a mesma pessoa? Ela realmente é a irmã? Os murmúrios ecoavam. Uma cacofonia de dúvidas e medos. Alex estava cercado por rostos alheios, mas havia apenas um que importava. Clara! O som das sirenes se intensificou e Alex sentiu o açoite do tempo, cada segundo pulsando como um tambor. Ele precisava agir. Tinha que fazer algo. O peso da culpa e da dor colidia em seu peito. Então, de repente, um movimento. Clara piscou os olhos e a médica, ansiosa, gritou. Musculatura frágil! Ela está voltando. Aquilo era um raio de luz em um céu nublado. Mas não era o suficiente. Alex encarou a irmã gêmea, que estava em choque. Você tem que me ajudar. Você precisa dela. As palavras saíram num sussurro, quase um comando. A nova Clara já não era um eco do que ele conhecia, mas uma ponte para algo maior, algo que poderia restituir a esperança de todos. Ela se aproximou da piscina, sua mão trêmula estendida. Se ela voltar, as respostas vão vir. Por favor, vamos atrás disso. O desespero e a determinação na voz dela o atingiram. Ele sabia que o caminho era incerto, mas talvez ainda houvesse uma chance. E então, como um relâmpago, Clara abriu os olhos. A respiração dela voltava, lenta, mas firme. A multidão e os murmúrios se acalmaram enquanto todos observavam, aguardando. Alex sentiu um nó na garganta. Tanto medo, tanta esperança. Eu estou aqui, Clara murmura, a voz fraquejando. Uma onda de alívio tomou conta dele, mas a batalha ainda não havia terminado. O tempo se arrastava enquanto a médica se movia rapidamente, tentando estabilizar Clara. Ela precisa de ajuda intensa. Vamos fazer tudo o que for necessário. E ele soube que mesmo que o futuro fosse nebuloso e repleto de perguntas sem respostas, ele não desistiria. Não importava se a nova Clara era a verdadeira. Eles lutariam juntos. Matthew observava à distância, um sorriso que misturava triunfo e preocupação. A história que havia moldado se tornava um campo minado. O que mais ele sabia? O que mais estava em jogo? Alex sentiu um fervor na barriga. Iriam atrás das verdades. O jogo estava apenas começando. Com tudo isso, Alex olhou para Laura e a irmã de Clara. Vocês duas têm que se unir.
O amor e a família são mais fortes que quaisquer segredos. E naquela pequena declaração, uma centelha de esperança acendeu entre eles, enquanto as sirenes finalmente chegavam ao clímax. E Clara começava a se reerguer, Alex soube que aquela era a estrada mais longa que jamais havia percorrido. Mas agora não andaria sozinho. Entre incertezas e promessas, eles tinham um novo caminho pela frente. Agora, queridos amigos, a história chegou a um ponto crucial. Para não perder nenhuma das nossas aventuras emocionantes futuras, você precisa se inscrever agora no canal. Esmagar o botão de like agora é vital para mantermos este espaço e alimentar o algoritmo que nos ajuda a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desfecho dessa trama incrível. Como você acha que tudo isso vai se desenrolar? E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos. Eles também precisam conhecer este desfecho emocionante. Este é o momento de mostrar seu apoio. Vamos juntos construir essa história.